Pega a Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos começar a ler. O contexto disso é tremendo e tem chaves poderosas nesse texto. E eu quero que você, se puder, ficar em pé, por questão de honrar a palavra de Deus. Obrigado. Diz assim no versículo 13 em diante: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, porque João Batista tinha sido decapitado. Agora incrível, né? Eles dois viveram no mesmo momento, mas disseram João Batista. Outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você pode levantar as mãos e declarar: Jesus Cristo é o Cristo. Mais forte: Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você desamarrar ou ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você amarrar, desligar, desatar na terra terá sido desatado no céu. Aleluia! Pode sentar. Quem é Jesus para você? A sua percepção dele determina como você se vê e aquilo que você tem. Eu vou repetir: quem é Jesus para você? Algumas pessoas, eles disseram: ele é João Batista, Jeremias, é Elias, ou é um dos profetas. Porque, meu amado, a percepção natural, a percepção humana nunca vai entender quem é Jesus. Porque se o mundo entendesse quem é Jesus, se a tua família tiver a revelação de quem é Jesus, eles nunca iriam continuar ou falando ou se relacionando da mesma forma. A sabedoria, por mais informação, por mais conhecimento que o mundo venha ter, ele jamais vai alcançar, entender quem é Jesus. Meu irmão, Jesus, ele mudou a história. Quem é Jesus? Querido, a percepção de Jesus, ela é primordial para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Quantos podem dizer amém? O que é isso? A revelação. Diga: tem coisas. Diga que tem coisas que eu só entendo através de revelação. A palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela é um livro, meu amado, onde as palavras, elas são entendidas espiritualmente. Se você entendesse a preciosidade do que esse livro carrega, você carregaria ele toda hora, todos os dias, no metrô, em casa, na viagem, em todo lugar, você carregaria a palavra
palavra de Deus. Mas querido, ela é entendida espiritualmente. E eu quero falar algo para você. Quando você tem uma revelação, diga revelação. Eu recebo autoridade. Poder é liberado através de revelação. A resposta de Pedro e a resposta de Jesus, quando ele diz: quem vocês dizem? Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu é o ungido de Deus, tu é o Filho de Deus. Tu não é um homem comum, tu não é um profeta, tu é mais do que um mestre, tu é mais do que um profeta, tu é Deus encarnado. Ei, a tua percepção dele vai mudar a tua vida. Enquanto você vê Ele como amiguinho e não como Senhor, você não vai continuar vivendo o que vive. Mas no dia que Ele for Senhor, no dia que Ele direcionar os seus passos, no dia que você não der mais um passo sem querer ouvir a voz dEle, a tua vida financeira, familiar, espiritual, você não vai ficar paradinho aí na igreja. Você vai adorar, você vai celebrar, você vai sair dessa passividade. A carne vai ficar calada, porque a carne não revela Jesus, meu amado, mas o Pai que está no céu. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Querido, Jesus, Ele é mais do que o mundo possa enxergá-lo. Ei, eles querem diminuir Deus, querem diminuir a figura de Deus. E querido, eu quero dizer, tudo começa quando você sabe quem é Jesus primeiro na sua vida. Ei, não espere pessoas se relacionarem com Jesus de uma forma, você transmitindo Ele na sua casa, na sua família. Jesus Cristo é o Senhor, meu irmão. Ei, eu quero perguntar novamente: Jesus Cristo é o Senhor do seu casamento, do seu namoro, das suas finanças? Jesus Cristo é o Senhor da sua agenda, do seu tempo? Quando você está cansado, o que você faz? Eu vou assistir o culto apenas online. Glória a Deus, o poder está sendo liberado. Mas querido, quando Jesus Cristo é o Senhor, teu corpo pode estar cansado, tua mente pode estar desanimada, você pode nem ter dinheiro para colocar gasolina, mas uma coisa você faz: você vai adorar a Deus na casa de Deus. Você é imparável. Não é chuva que para, não é crise que faz você desanimar. Quando você entende quem é Deus, a tua atitude é diferente. E aí Jesus, Ele começa, Ele diz: Pedro, tu és pedra, mas uma pequena pedra, mas sobre essa palavra, sobre essa confissão, eu edificarei. Diga: eu edificarei a minha igreja. Levante as mãos e declare: a igreja, ela não é minha, ela é de Jesus. E ele diz: e as portas do inferno não poderão legislar, não poderão ultrapassar, não poderão dominar, não prevalecerão, ainda que eles vierem. Querido, as portas, daqui a pouco você vai entender que aquilo que o inferno legisla, aquilo que o mundo legisla, você está sobre outro governo. Por isso você tem autoridade para não viver preso e amarrado em área nenhuma na sua vida. Não é algo emocional, é uma posição judicial. Não deixa nada roubar a palavra, não. E logo em seguida ele fala: e eu darei a você as chaves. Diga: chaves. Novamente: chaves. Para ligar, para desligar, para amarrar e para soltar.
Ei, chaves que ligam e desligam. Meu irmão, nós vamos desligar certas coisas, nós vamos desligar certas malignidades, e nós vamos ligar coisas novas na sua vida, na sua família, na nossa cidade, na nossa nação. Parece que tudo saiu do controle, mas eu quero dizer, Deus está nos levando a uma nova posição espiritual, onde as coisas não vão acontecer na dimensão pessoal, mas nós vamos ver na nossa família, nós vamos ver na nossa igreja, nós vamos ver na nossa cidade, e nós vamos ver na nossa nação. Não importa o que o tribunal venha dizer, não importa o que autoridades venham falar, as portas do inferno não prevalecerão contra. Alguém podia fazer barulho? Sabe o que a Bíblia fala? Tudo. Diga tudo. O que é tudo? Tudo. Irmão, a gente está limitado pela falta de revelação. A gente está limitado pela falta de inspiração, de verdades reveladas através do Espírito. Eu fico vendo pessoas diminuindo Deus. Isso é misticismo. Isso terminou na era apostólica. Sabe o que Tiago fala? Tiago foi um dos últimos dos apóstolos. Ele diz o seguinte: ei, tem alguém doente, tem alguém enfermo? Ele diz: chama os presbíteros. Ele não falou para chamar os apóstolos, ele falou assim: chama os líderes da igreja, e eles vão ungir ele. E essa autoridade, ela é tão poderosa que diz: se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Isso ele não falou dos apóstolos, ele está dizendo da igreja, meu irmão. E se tiver doente, será curado. Diga: ligar e desligar é algo que pertence à igreja. Tudo que eu ligar ou desligar, o céu vai me apoiar. Agora entenda: quem é que liga? Não é Deus, somos nós. Quem é que desliga? Quem é que desata? Quem é que ata? Somos nós. O céu está pronto, Deus quer apoiá-lo, mas Ele espera que a partir desse tempo você comece a desatar o que está atado. Por que esse ambiente é tão tremendo? Daqui a pouco você vai entender, querido. Sabe, o céu está pronto. Ligar é amarrar, é restringir, é trancar. Significa reter algo para que não faça o que deseja. Por exemplo, começa um sintoma e as pessoas falam: é dengue. Aí já se prepara para dengue, aí já sabe que é tudo preparado. Aí o que você tem? Você tem dengue. Por quê? Porque o médico falou. Mas o que a Bíblia diz? Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Mas é um fato, ok, mas o que é um fato maior? É um fato bíblico ou é um fato, sabe, natural? Meu irmão, ou a gente começa a invadir o sobrenatural. Você fala: não, mas sobrenatural para momento excepcional. Não, eu quero dizer que Deus preparou o sobrenatural de manhã, de tarde, de noite, quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai para o trabalho, quando você volta do trabalho. Meu irmão, nós somos chamados para viver naturalmente, sobrenaturalmente, meu irmão. Dá glória a Deus aí, tira essa timidez, porque Deus não te deu espírito de timidez. Amém ou não amém? Então, querido, aquilo que
funciona liberalmente na sua vida. A depressão entra, aí você entra nela, ela entra em você, e querido, aí você fica o quê? Deprimido. Por quê? Porque vem aquele sentimento, aquele vazio, aquela coisa, sabe, é a doença dessa geração. Mas eu quero declarar que o reino de Deus é gozo, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Para de aceitar naturalmente aquilo que você tem que amarrar, e começa a desatar aquilo que precisa ser desatado na tua casa, na tua vida. E alguém faz barulho em nome de Jesus. Querido, muitas vezes quem atou, quem limitou, quem restringiu, fomos nós. Sua forma, o pessoal chama de mindset. Isso não é para mim. Quantas vezes você olha para algo, aí você fala, isso não é para mim. Você olha, sabe, para um desafio, isso não é para mim. Eu quero dizer que a palavra diz para você, tudo é teu, e você de Cristo, e Cristo de Deus. Para de dizer que certas coisas você merece, e começa a dizer, por causa do sangue, eu mereço a cura, eu mereço a prosperidade. Por que, apóstolo? Porque Jesus se fez pobre, através da sua pobreza, nos enriquecer. A riqueza é para os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui. Muitas vezes o que você vai estar fazendo quando fizer o nó é desbloqueando, é liberando, é permitindo, é declarando, pode vir que o sinal está verde. Ei, quando a gente faz a declaração, sou iluminado, inteligente, rico, milionário, bilionário. Tem gente que o diabo fala assim, que heresia, coisa nenhuma. Porque eu quero declarar que Deus está liberando, meu irmão, a palavra dele, meu irmão, sobre a igreja dele. Agora vamos encaixar. Tudo isso é princípio. Mas, querido, Mateus 16 mostra que o poder de ligar e desligar é uma autoridade que acontece na igreja. Diga, igreja. Ele diz, edificarei. E ele diz, é tão tremendo, isso que eu vou fazer é tão maravilhoso, isso que eu vou fazer, essa construção, que a legislação do inferno, quando a Bíblia fala de portas, fala de lugar de governo, é como câmara, como congresso, como lugar de governo, onde tudo acontecia num lugar chamado eclésia. E na eclésia, que é a palavra para a igreja, é onde a legislação acontecia. E ele diz, eu vou edificar o meu reino, eu vou edificar a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão. Quais são as portas do inferno? Querido, tudo aquilo que não existe no céu, está na sua vida, é uma porta do inferno, que essa legislação desleal, errada, será cancelada. Por que o Brasil sofre o que sofre? Porque os poderes se amedrontaram, se diminuíram, perderam, sabe, a sua missão, a sua objetividade. Nós temos um bocado de gente comprada, sabe, covardes, pessoas omissas, que deveriam exercer a sua função. Um dos poucos que eu vejo com coragem no congresso é aquele menino, um rapaz, sabe, acho que de 30 anos, o Nicolas Ferreira. Ore por ele, meu irmão. Esse menino é corajoso, esse menino é cheio do Espírito Santo. Ele não tem medo do tribunal, ele não tem medo, meu amado, porque ele entende a quem ele representa. Ele representa valores. Amém ou não amém?
Então, querido, muitas vezes as pessoas não entendem, que as pessoas acham que elas vêm para a igreja, sabe para quê? Para ouvir música, ouvir uma mensagem, cantar, sabe, se relacionar com pessoas. Tudo isso é muito bom e faz parte da igreja, mas há um propósito, sabe, crítico. Aqui é um lugar para legislar no reino espiritual. Aqui é um lugar para nós dizermos, levanta a mão e fala: acabou toda dengue, em nome de Jesus. Nós como igreja, você acredita nisso? Nós como corpo, nós como eclésia, dizemos que essa praga venha cessar. Cessa, em nome de Jesus. Quando Israel estava no Egito, o Egito sofreu as pragas, mas aonde estava? Na terra de Gozém, o povo de Israel, eles foram guardados. Diga: o meu Deus é o mesmo Deus que guardou o povo dele na terra de Gozém, no Egito. Ele é aquele que me livra de toda praga. Salmo 91. Amém? Alguém está entendendo que igreja é um lugar de legislar? Sabe como? De lá para cá. Você não inventa, você traz. Você traz a cura, você traz a provisão, você traz a prosperidade, você traz a sabedoria, você traz a alegria, você traz a segurança, você traz a proteção, você traz. Por isso que a Bíblia diz o quê? Quando nós oramos: venha, venha, venha a nós o seu reino. Legislar espiritualmente não é apenas cantar ou pregar, mas é trazer a autoridade da eternidade para a nossa história. Eu não creio no evangelho futuro, eu creio no evangelho de poder, o evangelho de milagre, o evangelho de direção, o evangelho, meu amado, que a idade não diminui, o tempo não enfraquece. Eu creio num povo tomado pela glória de Deus, que vai reinar na eternidade e está sendo treinado aqui nessa terra agora. Amém ou não amém? Querido, olha, mesmo que a igreja esteja na terra, ela não pertence à terra, é como embaixada. Você chega na embaixada de Israel, na embaixada dos Estados Unidos, no momento que você passa aqueles portões, você não está sobre o céu do Brasil, você está sobre o céu daquela nação. O que vale é a legislação daquela nação. O embaixador, ele não fala nada que não seja autorizado pela sua nação. Então, no momento que nós somos igreja, nós estamos geograficamente aqui na terra, mas quando alguém entra, você está entrando numa dimensão sobrenatural do reino de Deus, aonde a vitória não acontecerá, ela já aconteceu. Agora entende? Então significa que se você está desconectado da igreja, você está desconectado da sua autoridade legal no reino espiritual. Ei, é uma bênção vir frequentar, mas outra coisa é uma experiência ser parte da igreja. Você não está entendendo, meu irmão. Tem muitas pessoas que vão como se fosse para concessionária, elas vão como se fosse para uma loja de departamento. Elas olham aquela roupa, sabe, experimentam aquela roupa, colocam aquele tênis, e aí olha no espelho, sabe. Aí você entrando na igreja, você vem, faz o test drive, pega o carro, oh que maravilha, que coisa boa. Mas de repente, termina o culto, você vai embora, o carro não é seu, a roupa não é sua, porque quando eu estou conectado, eu vivo a experiência de autoridade, de poder. É muito sério. Você não faz o favor à igreja, mas Deus faz o favor de você fazer parte da igreja.
Por que se luta contra? Sabe, o espírito de rebelião, ele acontece quando as pessoas dizem: a vida é minha, então Jesus não é o Senhor da sua vida. Por isso que a percepção de ligar e desligar, de amarrar e soltar, começa em quem Jesus é. Quem Jesus é para você. Ei, Jesus é o Senhor do seu namoro? Jesus é o Senhor dos seus negócios? Eu vou perguntar mais uma vez: Jesus é o Senhor do seu tempo? Hein? Se Ele é o Senhor, então ande na dimensão que Ele propõe. Aí você fala, sabe, por que aquela igreja falhou? Muitas vezes a gente vê o seguinte: quando vemos o inferno derrotando uma igreja, é porque ela não era uma igreja de Jesus, meu irmão. Mas nós muitas vezes construímos a nossa igreja usando o nome de Deus, constrói ministério usando o nome de Deus, mas não porque é do Senhor. Quando algo é de Deus, meu irmão, quem guia é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem dá a última palavra é Deus. Ei, não é a sua opinião. O Senhor diz: você é sarado, você é perdoado, você é santo, você é escolhido. Então se começa a concordar aqui na terra, e quando você liga na terra uma palavra de Deus, o inferno começa a perder a autoridade. Ei, hoje vai ser uma noite que serão feitos, porque nós vamos ligar os princípios do reino, e nós vamos desligar os princípios do inferno. Quantos podem dizer amém? Agora o que ele fala? Vou dar as chaves. A Bíblia não fala chave. Por quê? Porque há muitas chaves que Deus vai entregar. Darei as chaves. Essa chave começa em quem Jesus é. Então essa chave te dá autoridade para desfazer os nós. Ei, essa chave, ela te dá o poder para ligar e desligar, para amarrar e desamarrar. Você vai parar, querido, sabe, eu quero declarar na vida emocional, Deus está liberando casamentos. E você que só quer namorar, para de enganar a irmã ou irmão, porque Deus não tem esse negócio de test drive emocional. Deus, Ele tem uma pessoa para você caminhar a vida toda com ela. E quando Jesus é o Senhor, você escolhe de acordo com os princípios da palavra de Deus. E quando você anda debaixo do princípio, a bênção de Deus te enriquece. Casamento não tira ninguém da igreja, mas más escolhas tiram. Amém ou não amém? É engraçado, pessoas elas escolhem e não ouvem Deus. Não, sabe como que eu ouço a Deus? Simplesmente saber os princípios. Não é Deus que fala aquela não, mas aí você enxerga na vida da pessoa os princípios. Você enxerga, sabe, a objetividade. Eu tenho, sabe, objetivos comuns. Eu sirvo o mesmo Deus. Nós choramos pelas mesmas coisas. Nós sentimos dor pelas mesmas coisas. Meu irmão, se você não vê isso, não espere que durante a jornada a coisa vai melhorar. Não espere. Diga chaves para ligar e desligar. Diga ligar. É o poder, querido, governamental de trazer a legislação do reino para o mundo natural. E judicial, porque é o poder que decide quais as partes do processo, as partes no processo que tem razão. Querido, se é o diabo ou se é Deus na sua vida, a palavra de Deus. O diabo vai parar de ter a última palavra na sua casa, na sua vida. E os seus direitos são
garantidos, porque quem está sentado no trono é o Filho de Deus, é o Jesus Cristo que você serve. E quando o diabo apontar a mão para você e querer estabelecer um trono, um tribunal contra você, Jesus vai se apresentar nesse tribunal e dizer: eu sou o representante dessa família, eu sou o representante. Essa maldição não tem legalidade, por isso nós vamos amarrar essa maldição e vamos liberar, desatar a bênção sobre essa casa. Como é que essa acontece? Primeiro, nós temos que aprender os princípios de autoridade. Muitas vezes nós falamos para Deus fazer aquilo que nós temos que falar. Nós falamos com Deus sobre a montanha, quando Deus fala a montanha. Nós temos que falar a doença, falar a enfermidade, falar para o dinheiro. Nós temos que declarar no mundo espiritual, declarar prosperidade, declarar a liberação, amarrar a doença, amarrar a maldição, amarrar a depressão e desatar aquilo que Deus desatou. Sabe o que é liberar? O reino é confirmar uma verdade através da demonstração de poder, como Cristo e os apóstolos fizeram. Por isso que o evangelho, ele envolve uma aplicação. Qual é a montanha que você vai falar hoje? Qual o nó que você vai desfazer hoje, durante essas campanhas? Eu quero declarar que você vai começar a viver uma libertação, uma autoridade, uma dimensão. Aquilo que te prende vai te soltar. Aquele vício está quebrado em nome de Jesus. Aquela opressão mental, aquela loucura vai ser soprada para longe. Querido, nós vamos parar de permitir coisas e começar a liberar o que o Senhor diz. Liberar e prender o exercício da autoridade na esfera humana. Amarrar é operar no mundo espiritual. Amém ou não amém? Trazer o que? Aquilo que já existe. Deus, ele não faz depois você fala. Na verdade, você tem a revelação do que existe e você traz para a terra. Você fala: poxa, vivi essa opressão. As pessoas costumam amplificar uma situação ruim. Elas falam assim: poxa, eu estava dando tudo certo, agora começou a dar errado. Eu quero dizer, mesmo aquilo que parece que está dando errado, Deus está no controle. E se não houver um caminho, Ele abrirá um caminho no meio do mar. Se você cair no fogo, Ele vai estar com você na fornalha. Se você estiver na cova dos leões, Ele vai fechar a boca dos leões. Amém ou não amém? Na verdade, tudo que ligamos na terra já está ligado no céu. Mas o céu espera que a terra faça. E tudo que está desligado no céu, sabe, precisa ser desligado na terra. Porque no céu, meu irmão, Deus, Ele não liga ou desliga. Somos nós que ligamos e desligamos. Amém ou não amém? O que significa? A terra concordar com o céu. Quando a terra liga, a Bíblia fala que Daniel, ele estava precisando de uma resposta, havia uma resistência. Mas a Bíblia diz: desde o primeiro dia, Daniel, que você se humilhou diante de mim, as tuas orações foram ouvidas. Eu quero declarar, ainda que você não veja uma resposta, os anjos já se moveram em seu favor, da sua casa e da sua família. A Bíblia fala que Pedro estava preso, havia uma sentença, ele tinha guardas em volta dele, mas a igreja orava de forma fervorosa por ele. A igreja estava legislando: Pedro não vai morrer, Pedro não chegou o seu tempo. E ela estava declarando. Então quando a terra declarou, o céu enviou o exército dele, meu irmão. E Silas e Paulo estavam presos, e a Bíblia fala, naquela prisão, eles não estavam murmurando, mas a terra começou a concordar com o céu. E o que eles faziam? Eles adoravam. Diga: a adoração é uma chave. Eles oravam. Diga: oração é uma chave. Diga: falar é uma chave.
Orar é uma chave. Adorar é uma chave. Ficar em silêncio não é chave nenhuma. Alguém pode dizer glória a Deus? E o que acontece no momento em que você alinha e começa a declarar, sabe? Você começa a declarar uma promessa. Você vê assim coisas mais fortes do que você. Você não tem o poder, mas quando você não tem o poder, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores que ministram, que operam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que os anjos são cumpridores da palavra de Deus. Eles, quando veem a palavra sendo concordada aqui na terra, eles entram no cenário com uma ordem de Deus pela sua casa, e aquilo que é amarrado, você vê, é mais forte. É uma prisão como Paulo e Silas estavam, é uma cadeia com guardas como Pedro estava, mas algo acontece, as portas são abertas, e aquilo que foi determinado não vai acontecer. Meu irmão, Deus está a ponto de trazer um terremoto e quebrar as prisões nessa nação. As injustiças serão desfeitas, e a promessa de Deus é que se cumprirá no Brasil, porque nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. O Brasil é o lugar da maior marcha do Brasil, do mundo. É dos países que mais distribui Bíblias no mundo. É um dos países que mais envia missionários do mundo. Eu quero declarar avivamento no Brasil. Isso envolve a tua casa. Levante as mãos. Eu quero declarar riquezas. Espírito de miséria será desamarrado. Como que eu faço isso? Quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Meu irmão, não tenha medo de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Não tenha medo de adorar. Ei, ainda que vale para você, não pode. Continue adorando, continue glorificando. Não tenha receio de ser generoso. A Bíblia fala da bênção da generosidade. Não tenha medo de ser discípulo, de ser um voluntário. Nós estamos começando o curso de voluntários, e nós temos uma igreja de voluntários. Mas tudo começa com aliança. Tudo começa. Ele nunca veio estabelecer uma religião, uma associação. Ele veio trazer um reino. A gente está vendo muita injustiça, mas nós seremos o canal da justiça de Deus. Nós veremos os nossos adversários se convertendo. Nós veremos nossas crianças guardadas, protegidas, cheias do Espírito Santo, adorando a Deus. Mas tudo começa quando você traz o senhorio de Jesus para a sua vida. Ah, meu irmão, tudo começa quando você se conecta. Jesus falou: se vós estiverdes em mim, se eu estiver em Cristo. Como está em Cristo? Estará no corpo. O que é o corpo? A igreja. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Quem Jesus é? A palavra viva. Pedireis o que quiserdes, e será feito.